Projeto que dá poder aos estados decidirem sobre porte de arma avança no Congresso. E você vai ver também. Google proíbe propaganda política em suas plataformas. Moraes diz que não há provas de que Bolsonaro buscou asilo político na Embaixada da Hungria. Portugal reconhece culpa pela escravidão no Brasil. E ainda, hoje tem estreia do quadro Momento Olímpico, com as notícias da preparação do time Brasil para os Jogos de Paris. Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está neste momento no Congresso Nacional para entregar pessoalmente o projeto de lei complementar da reforma tributária. A entrega será feita aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos então ver imagens da chegada de Haddad ao Congresso. Durante a tarde, Haddad esteve reunido com Lula para acertar os últimos detalhes do projeto. Em seguida, ele imprimiu o texto para fazer a entrega, enquanto a Casa Civil protocola o documento. Segundo o ministro da Fazenda, a entrega simbólica será feita em mãos para os dois presidentes. Já a Casa Civil fará o encaminhamento formal por sistema eletrônico. E olha só, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei que dá aos estados e ao Distrito Federal o poder de decidir sobre o porte e a compra de armas. Acompanhe. O projeto de lei dispõe a posse e o porte de armas de fogo para fins de defesa pessoal, práticas desportivas e de controle de espécies exóticas e invasoras aos estados e ao Distrito Federal. Os estados que decidirem fazer legislação específica sobre o assunto precisam comprovar que têm condições de fiscalizar os donos das armas. O projeto também define que as futuras autorizações estaduais só garantam o uso ou a posse das armas dentro de seu território. A iniciativa visa reverter as limitações aos dispositivos definidas pelo governo Lula. A autora do projeto, Caroline Di Toni, disse que o novo governo federal vem impondo fortes limitações a este segmento de armas de fogo e que todas as iniciativas pacíficas e legais para evitar este retrocesso normativo são bem-vindas. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que não há provas concretas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro buscou asilo político quando passou 2 noites na Embaixada da Hungria em Brasília. Alexandre de Moraes decidiu arquivar a ação. No início do mês, a Procuradoria-Geral da República já havia afirmado ao STF que não houve busca de asilo diplomático por parte do ex-presidente e que não há motivos para que ele seja preso ou sofra sanções mais graves. Agora, o ministro confirmou que não há indícios claros de que essa era a intenção de Bolsonaro. Ao ir para a Embaixada da Hungria, ele não descumpriu a ordem de não deixar o Brasil. O ministro manteve as proibições que impedem o ex-presidente da República de manter contato com outros investigados e de sair do país. Bolsonaro chegou à Embaixada da Hungria no dia 12 de fevereiro e foi embora no dia 14 do mesmo mês. A estadia do ex-presidente levantou suspeitas de que ele estaria se protegendo de investigações policiais referentes ao atentado do dia 8 de janeiro. O passaporte de Bolsonaro foi confiscado 4 dias antes de ir na embaixada. Conversas sobre assuntos geopolíticos e a relação de amizade com a Hungria, e em particular com o embaixador, foi a justificativa de Bolsonaro sobre a ida repentina à embaixada. E vamos falar agora das eleições de 2024.
Olha só, o Google informou hoje que vai proibir a veiculação de propaganda política para as eleições municipais deste ano. Acompanhe na reportagem do Fernando Jesus. A empresa tomou a medida após a atualização das regras para a propaganda eleitoral feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A proibição inclui YouTube, resultados na busca feitas no Google e os demais tipos de publicidade contratadas nas plataformas da empresa. De acordo com o Google, existe uma dificuldade técnica para cumprir as obrigações determinadas pelo TSE. A resolução do tribunal, que foi aprovada em 27 de fevereiro, proibiu as plataformas digitais de venderem qualquer tipo de serviço de impulsionamento de postagens, principalmente de notícias falsas, as chamadas fake news. O TSE exige que as plataformas digitais que oferecem esse tipo de serviço façam um acompanhamento em tempo real do conteúdo e dos valores. E é preciso conferir o que chegou, se é verdade e, se não for, não divulgar. Os responsáveis deverão ser identificados. O Google alega que o trabalho é muito amplo e poderia resultar em multas para a empresa. E a mudança será feita nas regras de conteúdo político do Google Ads, que é a ferramenta em que os anunciantes podem pagar para divulgar os seus conteúdos em serviços da empresa. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com uma especialista. Nossa convidada de hoje é a advogada Isabelle Paes Petrin, que é especialista em direito eleitoral. Boa noite, doutora Isabelle. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, doutora Isabelle, você acredita que essa campanha deve consolidar a internet como o meio mais importante para ganhar votos, o corpo a corpo, e aqueles famosos santinhos podem virar coisa do passado? Aqui a gente tem que ter em mente que estamos diante de uma eleição municipal. E a eleição municipal ela é muito peculiar, porque os candidatos eles estão muito próximos aos eleitores. Então, assim, por mais que a internet esteja se consolidando cada vez mais como um grande veículo de comunicação, um grande veículo de entrega de propaganda eleitoral, as eleições municipais ainda exigem muito material impresso, santinho, adesivo, porque o trabalho de corpo a corpo do candidato com o eleitor é muito presente ainda nas eleições municipais. Mas acredito que seja uma situação de 50-50. E uma grande preocupação é a fiscalização dessa campanha na internet, que, como você disse agora, deve ser 50-50, principalmente contra as fake news. E o Google anunciou, e a gente também acabou de ver, que não vai permitir anúncios políticos, justamente por causa dessa nova resolução da Justiça Eleitoral. Qual é a sua avaliação dessas novas regras? Como a gente conversou, a propaganda na internet ela vem crescendo paulatinamente durante as eleições. Então, a gente vê um crescimento desde 2012 e que se encontrava muita dificuldade de fiscalizar esses conteúdos, até por falta de qualquer mecanismo. E, no decorrer dos pleitos, a Justiça Eleitoral veio trazendo decisões que foram segmentadas nas leis. Então, efetivamente, como a notícia é divulgada na internet, ela chega muito rápido aos eleitores, a necessidade de mecanismos imediatos para quando se verifica que aquela informação não é verdadeira ou traz notícia descontextualizada, que é o grande debate realmente dessa eleição. Tá certo. Até para trazer um comparativo, nas eleições também sobre panfletos impressos, a gente também tinha esse problema de desinformação, de fake news, porque sempre foram distribuídos jornais com notícias que tentavam atacar candidatos. Mas o veículo da internet ele é muito imediato. Então, isso traz as novas regras que foram postas esse ano, que trazem mais mecanismos, porque a cada eleição se conhece mais os problemas. Tá certo, então, muito importante esse alerta aí que você fez e a gente espera que realmente
as eleições sejam limpas, nada de fake news. Nós acabamos de conversar com a Isabelle, ou a doutora Isabelle Paes Petrin, que é especialista em direito eleitoral. Doutora, muito obrigado pela sua participação e por essa análise tão precisa. Obrigada a vocês. Boa noite. Grande abraço. E olha só, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou hoje o projeto de lei que proíbe o TikTok nos Estados Unidos. A medida é válida para a empresa proprietária do TikTok. Acompanhe. A medida obriga a empresa chinesa ByteDance a encontrar um comprador para as operações do TikTok no país em até 270 dias, ou, caso contrário, a rede social terá que deixar o mercado americano. O prazo poderá ser renovado por mais 90 dias. A lei vai impor penalidades civis às lojas de aplicativos como a App Store da Apple e o Google Play, que distribuírem ou atualizarem o TikTok. Se a proibição entrar em vigor, o aplicativo não vai desaparecer dos aparelhos celulares dos usuários. O texto foi aprovado como parte de um pacote mais amplo que prevê 95 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan, aliados importantes dos Estados Unidos. Após a sanção de Biden, o presidente executivo do TikTok, Shou Zi-Chew, chegou a dizer que os fatos e a Constituição estão ao lado deles e que a justiça e a legislação serão questionadas. Ainda de acordo com ele, a proibição devastaria 7 milhões de empresas e silenciaria 170 milhões de americanos. A justificativa dada por defensores do projeto é que a relação da China com a ByteDance pode trazer riscos à segurança nacional, já que a companhia seria obrigada a compartilhar dados com o governo chinês. Por sua vez, a empresa afirma que informações sigilosas dos mais de 170 milhões de usuários norte-americanos nunca foram compartilhadas e tampouco faria isso futuramente. E veja a seguir, Portugal reconhece culpa pela escravidão no Brasil. E ainda, hoje tem estreia do quadro Momento Olímpico, com as notícias da preparação do time Brasil para os Jogos de Paris. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu pela primeira vez nesta terça-feira a culpa de Portugal pela escravidão e pelos massacres no Brasil. Em uma conversa com correspondentes estrangeiros, o presidente de Portugal afirmou que o país foi responsável por uma série de crimes, como os massacres aos indígenas, a escravidão de milhões de africanos e os bens saqueados no Brasil. Ele afirmou ainda que o país assume total responsabilidade pelos danos causados e que precisam ser reparados. No entanto, durante a conversa, o presidente não especificou de que forma essa reparação seria feita. Essa foi a primeira vez que um chefe de Estado português reconhece culpa. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E o grande ídolo do Corinthians atravessa uma má fase e, aliás, está sendo bastante contestado, não é mesmo, Léo? Kleber, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Essa má fase do Corinthians parece que também atingiu o goleiro Cássio, que falhou mais uma vez nessa temporada. O Timão perdeu para o Argentinos Júnior por 1-0 na Copa Sul-Americana. E aí, será o fim da era Cássio no gol do Timão? Vamos conferir. Cássio, jogador histórico do Corinthians, que fechou o gol e salvou a equipe em campo por muitas vezes, sendo até campeão mundial, parece estar encerrando seu ciclo no clube. Convivendo com as dificuldades financeiras do alvinegro, com a falta de paciência da torcida por conta da seca de títulos, além do desgaste emocional do elenco, Cássio revelou após a derrota em Buenos Aires que pode estar de saída do Timão. Contra o Argentinos Júnior, o goleiro corintiano falhou logo aos 2 minutos de partida,
em um chute que passou ao seu lado, sem muita violência. Ainda no gramado, o capitão alvinegro reconheceu os erros recentes, mas disse ser apontado como culpado por todos os problemas da equipe. Cássio sempre foi uma referência para o elenco e para a torcida, liderando a equipe em 9 títulos. A Copa Libertadores em 2012, o Mundial de Clubes da FIFA no mesmo ano, a Recopa Sul-Americana em 2013, o Campeonato Brasileiro em 2015 e 2017 e o Paulistão em 2013, 2017, 2018 e 2019. Mas neste ano, o goleiro vem sendo bastante questionado por gols sofridos. Ele também convive com a sombra do reserva Carlos Miguel. Com a má fase de Cássio, a comissão técnica corintiana deve se reunir com o atleta e pode até preservá-lo, deixando o capitão no banco de reservas na partida contra o Fluminense, neste domingo na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Desde 2012, quando chegou ao timão, Cássio soma mais de 700 jogos pelo clube. O goleiro tem contrato até o fim desta temporada e ainda não avançou para uma possível renovação. Léo, fica a pergunta agora e eu passo para você. O Cássio deve deixar o Corinthians ou ele é ídolo e tem totais condições de superar essa má fase? Kleber, o Cássio já passou por altos e baixos, fases boas e ruins no Corinthians, assim como a equipe, né, ao longo desses últimos 5 anos, principalmente, não é verdade? O Cássio é um goleiro de nível de seleção brasileira, já foi até para a Copa do Mundo e eu acredito que tem totais condições, não só pela sua liderança e personalidade, mas pelas suas questões técnicas, de recuperar o seu melhor futebol. Mas na minha modesta opinião, depois de quase 12 anos de clube, eu acho que o Cássio pode sim buscar uma nova equipe e aspirar aí novos ares e buscar uma reviravolta nesse fim de carreira praticamente. Cássio que já é um veterano no elenco do Corinthians. E Léo, esta quarta-feira terá jogos nas principais competições aqui da América do Sul, não é mesmo? Com certeza, Kleber, e vamos destacar as principais partidas das Copas Sul-Americana e Libertadores da América. Em busca da primeira vitória na Libertadores, o Botafogo joga daqui a pouquinho, às 7 da noite, no Newton Santos, contra o Universitário do Peru. Já na Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense joga no Centenário de Montevidéu contra o Danúbio, também às 7. Valendo pela mesma competição, às 9 da noite, o RB Bragantino recebe em Bragança Paulista o Sportivo Luquenho, do Paraguai. Às 9h30, na Bolívia, o Flamengo encara a altitude de mais de 3.600 metros e o time do Bolívar pelo Grupo E da Libertadores. E no mesmo horário, também pela Liberta, o Palmeiras joga no Alto do Morro contra o Independiente del Valle em Quito, lá no Equador. E vamos falar agora dos Jogos de Paris 2024. Faltam 93 dias para as Olimpíadas. Confira agora o Momento Olímpico. Léo. E o Brasil fez bonito lá nos Estados Unidos e garantiu uma participação, aliás, inédita em Olimpíadas, não é verdade, Léo? Kleber, nessa quarta-feira o Brasil conquistou a vaga na canoagem de velocidade feminina. Lá em Sarasota, na Flórida, Valdenice Conceição venceu a prova C1 200 metros no Pan-Americano de Canoagem de Velocidade. A competição serve como um pré-olímpico das Américas e a Valdenice completou a prova em apenas 47 segundos. Baiana de Itacaré, conhecida como Neta Canoa, Valdenice Conceição tem 34 anos. A atleta já está acostumada com feitos históricos na canoagem feminina brasileira. Em 2015, ela foi a primeira mulher a ganhar uma medalha na modalidade, com o bronze nos Jogos Pan-Americanos. A Valdenice também tem um ouro na Copa do Mundo da República Tcheca de 2017. E com essa classificação garantida, agora o Brasil já possui 4 vagas na canoagem de velocidade, contando categoria masculina e feminina. É isso aí, eu fico por aqui, boa noite a todos. É com você, Kleber. Muito obrigado, Léo. E nós vamos ficar aqui trazendo as notícias e, é claro, torcendo para os atletas brasileiros. Ótima noite para você. Boa noite. Olha só, hoje, 24 de abril, é o dia do churrasco e do chimarrão. A repórter Bruna Cantalupe traz mais detalhes desta data. O Rio Grande do Sul celebra hoje, dia 24 de abril, o dia do churrasco e do chimarrão.
Uma ocasião que destaca dois dos elementos mais marcantes da cultura gaúcha. Estabelecido pela Lei Estadual 11.929 de 2023, a data homenageia o churrasco à moda gaúcha, como prato típico do estado e o chimarrão como bebida símbolo. A escolha do dia 24 de abril não é por acaso. Foi nessa data, em 1948, que foi fundado o primeiro Centro de Tradições Gaúchas, CTG, em Porto Alegre. Desde então, o movimento tradicionalista cresceu, espalhando cultura gaúcha pelo Brasil e pelo mundo. O Dia do Churrasco e do Chimarrão é um momento para a comunidade gaúcha compartilhar suas raízes e demonstrar orgulho de ser parte dessa rica cultura. Para quem não é do Rio Grande do Sul, é uma oportunidade de conhecer mais sobre as tradições do estado e, quem sabe, aderir ao costume de reunir-se ao redor de um churrasco ou de uma boa roda de chimarrão. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.